Olá, bom, hoje então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre este livro incrível chamado Coração Devotado à Morte, do Roger Scruton. Esse livro aqui traz o seguinte subtítulo, olha só: O Sexo e o Sagrado em Tristão e Isolda, de Wagner. Então aqui o Scruton vai analisar essa ópera do Wagner, que é considerada por muitos sua grande obra-prima. Mas não é só isso, ele vai usar a obra do Wagner também como base para levantar diversas discussões, principalmente sobre o sexo e o nos dias de hoje. Isso aqui é um livro interessantíssimo, mas então, como eu nunca tinha lido nada do Scruton, eu só tinha visto diversos vídeos dele aqui na internet, então eu recomendo fortemente que você veja o documentário dele sobre beleza, também recomendo que você assista a discussão entre ele e o Jordan Peterson, e tem diversas outras coisas interessantes dele na internet, mas vou deixar alguns links lá embaixo para vocês conhecerem também. Esse foi meu primeiro contato com a escrita dele, mas eu já imaginava que essa aqui seria uma leitura densa. Ela é densa até certo ponto, a gente vai conversar direitinho sobre esse livro, mas eu decidi então começar do começo. Então eu desenterrei um livrinho que eu li no ensino médio, gente, faz muito tempo. Esse aqui então é o Romance de Tristão e Isolda, do professor Joseph Bédier, que dentre outras coisas estudou as versões diferentes de Tristão e Isolda existentes ali no século XIX. Essa aqui é uma versão do século XIX, tá? Em prosa. As versões anteriores de Tristão e Isolda eram em verso, só que não eram também completas. Então lá na França você tem ali registros do século XII, você tem ali o principal de um rapaz chamado Béraud, eu vou deixar o nome dele aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Ele provavelmente era um trovador do século XII, e existe um registro dele então de mais de 3.000 versos sobre Tristão e Isolda. Não é a obra completa, obviamente, é só o que se salvou de lá pra cá. E existe também um outro registro, também da mesma época, de um autor anônimo. Aí você tem cerca de 1.000 versos também sobre Tristão e Isolda. Mas o que acontece é o seguinte: essa é uma lenda que tem origem lá nos povos celtas. Então, assim, os celtas não desenvolveram a escrita, ou pelo menos nada se salvou. Não existe nenhum registro por escrito desse povo. Então, todas as suas lendas, suas histórias vinham da tradição oral. Como os primeiros registros, os registros por escrito mais antigos que se tem são do século XII, lá na França, a gente tem que considerar que o cristianismo já tinha chegado. Então aquela história da tradição céltica acabou sendo misturada com histórias da tradição cristã, e o que a gente tem aqui nessa versão do professor Bédier do século XIX é uma mistura então de tudo isso. Então o Romance de Tristão e Isolda, na verdade, vai girar em torno de uma poção do amor, ou seja, uma poção mágica, mas diversos valores cristãos estão aqui permeando essa história também. Então, para essa versão do século XIX, é quase como se ele tivesse feito ali um bem bolado de todas as versões que ele conhece e colocado aqui pra gente, então, neste livrinho em prosa. Mas então, o Romance de Tristão e Isolda é, na verdade, uma grande tragédia envolvendo ali um amor impossível entre um sobrinho do rei que vai se apaixonar perdidamente pela esposa do rei. Mas então, o Tristão era um órfão que foi praticamente adotado por esse tio, que na verdade era o rei da Cornualha, e ele era ali o sobrinho preferido, vivia muito bem no reino da Cornualha, mas ele era um rapaz sempre envolvido em aventuras, então ele fazia grandes viagens em navios mercantes, esse tipo de coisa. E um belo dia, ali dadas as circunstâncias, ele precisa ir até a Irlanda para buscar uma jovem para se casar com o rei. Para que ele consiga a mão dessa moça, que era uma princesa lá na Irlanda, é preciso que ele cumpra ali algumas tarefas. Para quem ainda não está acostumado com novelas de cavalaria, você tem que pensar que aquele herói precisava mostrar o seu valor cumprindo grandes feitos, digamos assim. Então, no caso do Tristão, ele vai matar um dragão. Ele mata esse dragão que estava ali assolando aquele reino e ele consegue então a mão da Isolda. Só que ele vai deixar tudo bem claro ali. Na verdade, a Isolda não vai se casar com ele, e sim com o rei da Cornualha. Então é feito todo um preparativo para essa viagem, né, que Tristão está levando Isolda para o seu tio, e a mãe da Isolda acaba preparando uma poção do amor para que ela se apaixone perdidamente pelo esposo na sua noite de núpcias. Só que, o que é que vai acontecer nessa viagem de ida para Cornualha? Tristão e Isolda resolvem tomar ali o conteúdo daquela garrafa achando que fosse um vinho comum, e eles acabam se apaixonando perdidamente. Então veja bem, esse é um recurso literário para deixar bem claro para o leitor que eles não tinham culpa de absolutamente nada. Aquilo ali foi feito na maior inocência, na maior pureza da alma mesmo.
Eles simplesmente não faziam ideia de que dentro daquela garrafa de vinho existia uma poção do amor. E a partir daí a gente vai acompanhando diversas desventuras, né, entre esse casal improvável, tentando enganar o rei da Cornualha, se sentindo culpado porque o rei é tão legal com os dois, enfim. O Tristão vai se enfiar em várias presepadas aqui para conseguir passar as noites com a Isolda. E uma coisa interessante a respeito dessa versão aqui do século XIX é que ela vai deixar o leitor na dúvida se aquele amor entre Tristão e Isolda foi consumado ou não. Em alguns momentos a gente tem certeza de que foi, mas aí acontece alguma coisa que você fica assim, não, mas espera lá, aconteceu ou não aconteceu? É quase como se o autor desse livro tivesse deixado em aberto para o leitor tirar suas próprias conclusões. Então o que existe aqui nesse livro são insinuações de sexo. Em nenhum momento a gente pode colocar a mão no fogo por ninguém aqui. Mas a grande questão é a de que este amor entre os dois é um amor puro. Ninguém tem culpa de nada do que está acontecendo aqui nessa história, nem sobre os desdobramentos desse amor entre os dois. Você vai acabar tendo algumas tragédias aqui por conta disso também. Mas em geral, esse livrinho aqui, pelo menos, é uma boa mescla entre livro de aventura, então o leitor realmente se diverte lendo essa história, e também o drama. E uma das coisas mais legais a respeito dessa história também é que ela faz parte do ciclo arturiano. Inclusive, Rei Arthur faz uma pontinha aqui nessa história. Resumindo, este aqui é um baita livro bacana para todas as idades. Esse aqui é aquele tipo de livro que pode ser um presente excelente para qualquer pessoa que goste de ler, gente, sério. E além dessa versão de Tristão e Isolda, que a gente conhece através desse livrinho, temos também um filme aí da década de 2000, vou deixar a capa do filme aqui do lado, que não é nenhuma grande obra-prima da história do cinema, mas é um filme divertido, fica a dica aí para vocês também. E eu já conheci a introdução da ópera do Wagner, né? Vou deixar o link lá embaixo para a ópera completa. Quando vocês começarem a ouvir essa ópera, eu tenho certeza de que vocês também vão reconhecer o comecinho, pelo menos. Mas nunca tinha parado para ouvir as quase 4 horas, enfim. A ópera do Wagner foi baseada numa outra versão de Tristão e Isolda, escrita por um poeta alemão medieval do século XIII chamado Godofredo de Estrasburgo. Mas essa versão do Godofredo também é baseada nos poemas dos franceses do século XII. E como eu tinha dito a vocês no início do vídeo, muitos consideram Tristão e Isolda como a obra-prima de Wagner. Já outros críticos costumam enaltecer a criatividade da música, a música é realmente muito boa, enfim, mas o tema, né, na opinião deles, seria um tema menor que essa coisa do amor impossível. Inclusive há quem diga que Wagner, ao contar a história de Tristão e Isolda, esse amor impossível, etc., ele estaria, na verdade, fazendo uma homenagem a uma mulher que ele conheceu quando esteve exilado na Suíça. Essa mulher era esposa de um banqueiro e ela bancou, trocadilhos à parte, a estadia do Wagner ali naquele país. Como eu não conheço a biografia de Wagner, não posso confirmar se essa história é verdadeira, mas enfim, aparentemente ele se apaixona por essa benfeitora e é um amor proibido, enfim. Teria composto então essa grande ópera em homenagem a ela. Bem, o que Scruton faz aqui nesse livro é acabar com essa interpretação rasteira mesmo sobre a obra do Wagner. Ele vai mostrar pra gente aqui nesse livro que essa ópera, na verdade, traz um profundo significado religioso e que continua tão importante nos dias de hoje quanto no momento em que ela foi composta lá no século XIX. Ele vai analisar essa ópera do ponto de vista filosófico, crítico e musicológico também. Inclusive, o capítulo que ele dedica à musicologia, gente, foi o capítulo mais difícil, pelo menos pra mim, né? Que sou aí bastante leiga no que tange música. Vocês veem essas guitarras aqui atrás, enfim, isso aqui é tudo do meu marido, viu, gente? Ele está agora começando a me ensinar a tocar baixo, então meu conhecimento de teoria musical é muito parco. Ali, quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu fui para uma escola de música aprender a tocar violão e eu paro por aí. O meu conhecimento de música erudita vem da minha mãe, que desde sempre, né, sempre ouviu lá os discos dela de música clássica. Então eu cresci em meio a isso. Eu vou dizer para vocês qual é o capítulo. Capítulo 4, a música de Tristão e Isolda. Então aqui ele vai explicando os movimentos e vai ilustrando aqui pra gente, né?
Então você tem trechos da partitura e ele vai explicando tudo isso. Então, pra mim, pelo menos, isso aqui foi muito denso. O que eu fiz pra esse capítulo funcionar pra mim foi o seguinte: eu coloquei a ópera de pano de fundo enquanto eu lia aqui esse capítulo. Então acredito que pra um leigo que pegue um livro como esse, chega ao capítulo 4, vocês podem fazer o mesmo. Fica a dica aí pra vocês. Vai funcionar bem melhor. E claro, quem já tem toda uma bagagem aí de estudos musicais, de estudos de música erudita, vocês vão tirar de letra a leitura do capítulo 4. Mas então, ao analisar Tristão e Isolda aqui nesse livro, o Scruton vai apresentando aqui pra gente detalhes da natureza do amor erótico. Ele também apresenta aqui pra gente as características sagradas da paixão e como isso tem se perdido nos dias de hoje, principalmente quando ele analisa o lugar do erotismo na nossa cultura. Então ele vai mostrando aqui pra gente que o acesso imediato à pornografia, por exemplo, quebra um pouco dessa questão do sagrado no erotismo. E por sagrado, né, o que eu entendi aqui da fala do Scruton é que ele está mostrando pra gente como aquela coisa do apaixonar-se e sentir desejo pelo ser amado e estar junto daquele ser amado, criar aquela intimidade que faça com que você, né, enfim, faça sexo com essa pessoa, como isso é 1000 vezes mais especial do que pagar uma prostituta para ficar ali meia hora, entendeu? Então o sagrado passa por aí. Mas ele vai fazer uma análise religiosa de Tristão e Isolda também. Ele vai falar sobre o instinto sexual, que é praticamente um instinto animal e que, portanto, você não necessariamente usa a sua alma para aquilo, mas ele faz uma diferença entre a necessidade fisiológica sexual e a necessidade de estar com o outro. E tudo isso vai sendo ilustrado por essa história lá da Idade Média, que tem origem céltica, que faz parte aí do imaginário de trocentas gerações pra cá. Esse amor entre esses dois jovens que nasce a partir dessa inocência mesmo. Eles não faziam ideia do que é que eles estavam tomando. E como aquele amor, quando se percebe realmente 100% impossível em vida, talvez só seja possível depois da morte. Então aqui nesse livro o autor também vai tratar da natureza da tragédia e por que ela se faz necessária dependendo ali da situação. Ele também vai falar sobre o significado do sacrifício ritual e aí ele vai voltar para contar pra gente a história, sei lá, de Jesus Cristo e de como provavelmente o cristianismo não teria acontecido se não tivesse havido aquele sacrifício. Ele fala também sobre o significado da redenção. Então perceba a riqueza que ele utiliza para mostrar pra gente a importância dessa obra do Wagner. Quando ele faz a análise filosófica da obra, ele também vai comentar bastante a respeito de Kant, além de comentar também sobre Schopenhauer e também ele vai passar até pelo René Girard. Sobre o Kant, eu vou ler aqui um trechinho para vocês em que ele vai dizer o seguinte, olha só. Essa oposição entre idealismo e materialismo exerceu grande influência, sofrida também por Wagner durante algum tempo. Mas ela também se baseia num equívoco radical a respeito do projeto kantiano. Kant não negava a realidade do mundo material. O idealismo transcendental, ele insistia, é igualmente um realismo empirista. Kant também não acreditava que os seres humanos estivessem de algum modo apartados da ordem natural. Pelo contrário, Kant julgava que o caráter problemático da existência humana vinha de sermos seres naturais, sujeitos às mesmas leis físicas que governam o resto do universo. Somos objetos materiais com um ponto de vista subjetivo, seres livres que também podem ser explicados objetivamente. Então ele vai puxando Kant para dizer isso aqui, olha só. No amor erótico, é nossa natureza de seres naturais que age primariamente. Fato particularmente evidente para Platão por causa de sua própria homossexualidade, que parecia divorciar o amor erótico da reprodução animal e ao mesmo tempo privar o ato sexual de qualquer propósito racional superior. Portanto, a fim de permitir o florescimento completo do amor, Platão julgava necessário descartar o elemento do desejo. O amor resultante purificado seria um estado mental racional sem qualquer rastro de poluição corporal que o originara. Então aqui nessa análise filosófica ele se aprofunda um pouco mais no Kant, mas ele comenta também Platão e ele chega a Freud. Ele vai dizer o seguinte, ó, segundo Freud, o objetivo do desejo sexual é a união dos genitais no ato conhecido como cópula, que leva à liberação da tensão sexual e a um apaziguamento temporário do instinto sexual, uma satisfação análoga à satisfação da fome. Mas ele parte disso tudo para dizer que o erotismo na ópera do Wagner começa no olhar.
Então você vê cenas ali entre os dois personagens, né, o Tristão e Isolda, em que tudo começa a partir do olhar. A forma como os dois se olham é diferente. E o erotismo começa aí. Então ele discorda muito dessa questão do Freud dizer que é só esfregar um órgão genital no outro e pronto, né? Aliviar o estresse ali na hora e é isso aí, o erotismo. Então é quase como se Freud descartasse nessa questão do sagrado nessa relação sexual. Enfim, gente, é um livro interessantíssimo, né? Quando ele vai puxando tudo isso para os dias de hoje, ele vai mostrando pra gente não só a relação que nós temos com o imediatismo da pornografia, mas também como a profanação do sagrado se dá quando ocorre um estupro, quando ocorre um caso de pedofilia, ou seja lá o que for. Mas em um dado momento ele vai dizer o seguinte, olha só, a conexão com essas coisas sagradas e terríveis não é acidental. Wagner coloca deliberadamente seus personagens no fórum presidido pela religião. No entanto, seu drama trata de amor real, de amor humano e da renúncia que dá ao amor seu valor. É, se o leitor quiser, um consolo sacrificial para os amores imperfeitos daqueles que os testemunham. Sabemos que o amor, como nós, é mortal. Sabemos que ele tem raízes numa necessidade animal e na escura noite interna do organismo. Sabemos que ele é enlameado pelas concessões e pelo egoísmo. Todos esses fatos sobre o amor são sugeridos no drama e resumidos na poção fatal. Sabemos tudo isso e ainda assim sabemos de algo mais, que pelo amor somos capazes de sacrifício. Aí ele continua, por meio de seu sacrifício restauram a crença em nosso potencial humano e renovam em nós a vontade de viver. Por isso a redenção dos amantes na morte é também uma renovação da comunidade na vida. E esse é o sentido religioso de Tristão e Isolda. Então, resumindo, este aqui é um livro incrível sobre uma obra mais incrível ainda que você precisa conhecer, não deixe de ouvir, são quase 4 horas. Mas lembre-se de que você pode sempre pausar e continuar ouvindo depois, enfim. Esse aqui, resumidamente, é um livro que vai misturar filosofia, crítica, história, estudos musicais, relação com os dias de hoje, enfim, gente. Tudo isso para mostrar pra gente a importância que uma obra que para muitos é considerada banal, simplesmente porque, mais uma história de amor impossível, e que na verdade é uma das mais importantes do século XIX e continua importante pra gente aqui também no século XXI. Baita livro incrível. E sério, gente, se vocês nunca ouviram Tristão e Isolda, façam esse favor a si mesmos. É aquele tipo de obra que dá até um calorzinho no coração você saber que você existe num mundo em que esse tipo de música existe e você pode ouvir a qualquer momento. Vou encerrando esse vídeo por aqui, recomendo fortemente a leitura desse livro, recomendo altamente também o romance de Tristão e Isolda do Bédier. Fiquem à vontade para fazer quaisquer acréscimos ou correções para alguma coisa que eu tenha dito. Meu forte não é filosofia, gente. Um dia a gente chega lá. E se vocês tiverem outras indicações de livros do Scruton, deixem para mim nos comentários. Eu já tenho aqui o livro dele sobre beleza. Já tô doida para começar a ler também. E é isso, minha gente. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.